Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de um assunto menos feliz. Veja, vamos falar sobre o assunto que é tão tão na moda de falar nas redes sociais. Saúde mental. Contudo, isto são relatos da primeira pessoa. Tudo aquilo que eu vou relatar é experiências vividas por mim mesmo. Este gajo não sabe o que é que está a fazer. São experiências vividas por mim mesmo ao longo destes 40 anos de vida neste planeta. Toda a gente gosta muito de falar. Saúde mental, procura ajuda. Hoje em dia a saúde mental masculina está mais mainstream, sim, sem dúvida. Contudo, explica-me como é que eu vou encarar a minha esposa, a minha cara metade, a pessoa o qual eu prometi ser o porto seguro, eu prometi proteger, eu prometi dar o melhor de mim. Como é que eu vou chegar a essa pessoa quando as coisas ficarem difíceis e ela olhar para mim à procura do seu porto seguro, à procura de quem prometeu protegê-la? Como é que eu a vou encarar e dizer: desculpa, mas eu não consigo. A minha saúde mental está na sarjeta. Não consigo sequer pensar em resoluções. É complicado, amigos. É muito complicado. É muito bonito falar, sim, procura ajuda, etc. Mas é muito complicado. E as contas? E a prestação do carro? E a prestação da moto? E a prestação da casa? O que é que quer que vocês estejam a pagar a água, a luz? O vosso atestado do médico a dizer que estás com uma depressão ou que estás com um ataque de pânico, como eu já tive muitos, ou que simplesmente não consegues ver razão para continuar a viver. Esse atestado vai saldar essas dívidas desse mês, amigos? Não vai. Portanto, é muito bom e é muito bonito estar preocupado com saúde mental masculina. Contudo, não é assim que as coisas funcionam e todos nós sabemos. Não estou a ser machista ou quer que seja, estou simplesmente a dar a minha opinião relativamente à primeira pessoa, aquilo que eu vivo, a minha experiência. Eu fui criado no campo, amigos. Eu fui criado por uma família que se levantava às 4, 5 da manhã para ir trabalhar ao campo. Eu fui criado por uma família que quando caías do trator e te desfolavas todo e partias um braço ou partias isto e partias aquilo, não ias ao médico diretamente, ias dormir para ver se no dia a seguir estava melhor. Passado umas noites dormidas, se a situação ainda estivesse lixada, aí sim ias ao médico da vila. Eu não me lembro uma única vez de ver a pessoa que era o meu role model masculino, não me lembro de o ver uma única vez doente. Não me lembro uma única vez que ele não se levantou às 5 da manhã para ir trabalhar. Portanto, isso foi a forma como eu fui criado. Ou seja, depois de tudo isto, é um bocadinho complicado
eu dar pá, talvez deveria dar, contudo, é complicado eu dar ou prestar tanta atenção à minha saúde mental, não é? Ainda que deveria. Eu não tenho vergonha de dizer que, às vezes, à noite, quando a minha mulher já está a dormir, quando eu estou sentado na sala, a dar um scroll para o YouTube, pelo Instagram, que do nada sou inundado com sentimentos de desespero, com sentimentos de tristeza, e que dou por mim a chorar. Sim, acontece. Se eu deixo isso me afetar, eu tento ao máximo que não. Eu tento ao máximo que não, obviamente. Mas eu também sei perfeitamente que nem todos somos feitos da mesma fibra. Eu não estou a dizer que sou melhor ou que sou pior. Eu sou diferente. O amarelo é diferente do vermelho. Não quer dizer que o vermelho seja melhor que o amarelo. Vamos fazer aqui as três, já falamos lá à frente. Ora bem, estamos de volta, amigos. Estávamos a falar. Estava a dizer que não sou melhor que ninguém, não sou. Não sou mais forte do que ninguém, não sou. Cada um de nós tem os seus fortes e tem as suas fraquezas. Agora, falando no assunto da saúde mental, cada um de nós é equipado de forma diferente para combater os seus demónios. Se eu disser que talvez um dia as ferramentas que eu tenho utilizado não vão ser suficientes e eu vou ter um mau desfecho, pá, não sei o dia de amanhã, amigos, não sei. Agora, assim, se eu sei qual é que é o pior desfecho que pode existir, sim. Posso dizer que um dos meus trabalhos aqui no Reino Unido, de início, foi num hospital psiquiátrico, onde estavam institucionalizados pessoas com graves problemas mentais que eram ordenadas a estar no hospital pelos tribunais. Ou seja, aqueles gajos que vocês veem nos filmes que se dão como malucos para justificar os crimes, que são mandados para um hospital de prisão, era onde eu trabalhava. Portanto, eu sei bem qual é que é. Eu sei bem qual é que é o... Espera aí, como o cérebro está a parar, amigos. Eu sei bem quais é que são as consequências de não tratar essas condições, ou de quem realmente tem um breakdown mesmo a sério. Mas lá está, a forma como eu lido é esta. Ainda, por exemplo, agora, o que é que estás a fazer, Zé? Neste momento estou a ir para o meu segundo trabalho, quando fui ordenado pelo médico para fazer descanso esta semana, porque dei um mau jeito nas costas, na região, na lombar esquerda das costas, está a pressionar o meu nervo da ciática, e que dói. Pá, mas olha, um gajo engola a dor, toma uns paracetamol e siga para bingo. As contas não se pagam sozinhas, e as pessoas que estão a contar comigo para aparecer hoje no trabalho, a culpa também não é delas. Assim, se eu acho que grande parte ou se eu acho que toda a gente deveria procurar ajuda, sim, mas não é tão fácil assim como pintam aí nas redes sociais.
Sobretudo se tiveres a coragem de procurar essa ajuda, devias ter orgulho em ti próprio. E talvez às vezes aquilo que ajuda pode ser simplesmente falares com o teu melhor amigo. Simplesmente desabafares com o teu melhor amigo às vezes ajuda. Ou até mesmo com alguém que tu não conheces de lado algum. Simplesmente deitar cá para fora. Contudo, admitir a quem está dependente de ti e a quem olha para ti como um porto seguro não é fácil como dizem. Amigos, tomem conta de vós. Espero mesmo de coração que esteja tudo bem convosco. Até um próximo vídeo. Um grande abraço.